Amém. Muito boa noite a todos. Obrigado, Senhor. Vamos orar, irmãos? Ou melhor, vou fazer que nem eu fiz da outra vez. E vou começar com a mesma palavra para que a gente consiga desenvolver essa questão. Carta de Paulo a Filemon, capítulo de número 1, verso de número 3 em diante. Os irmãos acharam? Filemon, capítulo 1, o único, verso de número 4 em diante. 3, né, que eu falei? 3 em diante. Leamos então, só para uma introdução, e a gente vai orar em cima desse versículo, como nós fizemos na semana passada, para que nós possamos ter um norte, né? O apóstolo Paulo escreve assim a Filemon: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3 é uma saudação. Verso 4: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Verso 6: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Amém, meus irmãos? Não sei se os irmãos lembram, na semana retrasada, que antecedeu o domingo de ceia, nós começamos com esse versículo, onde o apóstolo Paulo, aqui a Filemon, após saudá-lo, após dar graças a Deus pela vida de Filemon, após, inclusive, elogiar e enaltecer a fé de Filemon, falando: tenho ouvido falar da vossa fé e da vossa vocação, do vosso carinho para com os santos, tenho visto que você tem feito um trabalho muito legal, muito bacana, e isso é de suma importância. Porém, né, a minha oração a ti, porque Paulo disse: lembro-me de ti nas minhas orações. Eu sei que você está exercendo um bom trabalho, Filemon, eu sei que você tem cuidado dos santos, porque por seu amor, pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, mas ainda assim eu oro a ti. É o que Paulo está falando a Filemon. Por quê? Porque, verso de número 6, para que, esse é o motivo da oração de Paulo, para que, estou orando ao Senhor, para que a comunicação da sua fé, embora eu a tenha elogiado, mas a comunicação da sua fé seja eficaz, ou seja, seja efetiva, tenha uma grande eficiência, seja de todo proveitosa, no conhecimento de todo o bem que há em vós, por ou em Cristo Jesus. Então Paulo está falando assim, existem muitos bens em Cristo Jesus, e a minha oração é para que todo o bem que há em Cristo Jesus seja clareado aos seus olhos. Você enxergue todo o bem, você só está enxergando uma fração, e ainda assim exerce um bom trabalho. Mas a minha oração, ó Filemon, é para que todo o bem que há em Cristo seja revelado aos vossos olhos do entendimento. Amém? Essa vai ser a nossa oração, não só de hoje, mas de sempre, irmãos. E nós temos que pedir ao Senhor que ilumine os nossos olhos da fé, que ilumine os nossos olhos do Espírito, para que possamos enxergar a palavra dele, que é vida e é espiritual. A palavra de Deus não é uma palavra
dotada só de uma linha doutrinária, uma linha de estudo natural, irmãos. A palavra do Senhor, ela é espiritual, e nós precisamos orar ao Senhor, pedindo para que a luz de Deus ilumine o nosso ser, para que possamos receber com clareza o que Deus diz através da Santa Escritura. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te rendemos graça por mais um domingo, nós te rendemos graças, ó Senhor, pela tua gloriosa obra, pelo teu Filho glorioso. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é o Deus dos deuses, igual a ti nenhum outro há, e nem há de ser, e nem nunca antes existiu, Senhor. Temos o Senhor, papai, como o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele, Senhor, que carrega, Senhor, toda a riqueza de conhecimento, sabedoria, e todos os mistérios, Senhor, estão guardados em ti, guardados com grande amor. E eu sei, ó Pai, que o Senhor se alegra dos filhos que voluntariamente se colocam à disposição de conhecer esses mistérios. Pai, é nessa noite que nos colocamos diante de ti, pela presença do teu Filho, não por nós, papai, para pedirmos a ti a iluminação dos nossos olhos espirituais. Senhor, queremos entender e enxergar todo o bem que há em Cristo. Senhor, meu Deus, nós entendemos a graça, nós entendemos o princípio do Evangelho, mas, Senhor, nós sabemos que em Cristo as riquezas são imensuradas. Papai, as riquezas que estão contidas no teu Filho, não podemos nem sequer contá-las. No nome de Jesus, papai, a cada encontro, a cada vez que nós tirarmos um tempo da nossa vida para nos entronizarmos a ti, para orarmos a ti, para louvarmos a ti, ou Senhor, para aprendermos um pouco mais da sua sã doutrina, que nós possamos enxergar mais uma face dessas riquezas, ó Deus, e que o nome do seu Filho seja sempre glorificado. Senhor, que a nossa alma não tenha espaço nesse relacionamento, no santo nome de Jesus, que o único espaço competente à nossa alma seja ela já transformada no caráter do teu Filho, no nome santo de Jesus, ó Pai. Nós te bendizemos nessa noite. Esteja, Senhor, através do teu Espírito Santo ministrando em nós. Nós queremos beber dessa água, nós queremos comer do seu Filho nessa noite, para a honra e glória do nome dele, Senhor, que nós possamos, ó Deus, mergulhar num profundo. Revela a nós, Senhor, coisas que nós ainda não enxergamos pelos nossos olhos naturais, que nós possamos ser transportados para outro ambiente, Senhor, só para poder tocar na sua orla e receber de ti, Senhor, toda a revelação da tua palavra. Não queremos bens, papai, porque o bem mais precioso já está no Filho. No nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Sempre que possamos ter do Senhor a iluminação dos olhos, a iluminação da nossa alma. O nosso espírito já tem vida e é a vida de Deus, mas que a nossa alma possa ter os olhos iluminados, os sentidos apurados, para que possamos enxergar aqui, como na oração do apóstolo Paulo. Eu assim, não tiro essa oração da minha mente, desde quando eu tornei a dar uma importância, uma relevância a essa carta a Filemon, para que sempre que eu me relaciono com Deus, Pai, ilumine os meus olhos. Eu preciso conhecer todo o bem que há no Senhor, não uma parte. Eu não me contentei com o que eu tenho, eu sei que ainda tem tesouros, e tesouros profundos, e é desses que eu quero garimpar, é esse que eu quero ir atrás, né? É uma vida de garimpo mesmo, né, irmãos? Amém? Vou convidar os irmãos, também como um texto que nós vimos na semana passada, a carta de 1 João, capítulo de número 1, verso de número 4. Ou melhor, capítulo 1, verso 1. Amém, irmãos? 1 João. É a epístola, é a carta. 1 João 1:1. Achou? Achou, Dudu? Achou? Amém. 1 João capítulo de número 1, verso número 1 em diante.
também lemos na semana retrasada, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Deixa eu só pegar uma outra tradução, meus irmãos. Em uma outra tradução, o verso de número 4, que foi o último que nós lemos. Essas coisas, pois, vos escrevemos, esse é o objetivo da epístola de João. Para quê? Para que eu estou escrevendo essas coisas? Para que a nossa alegria seja plena, completa. Certo? É por isso que eu vos escrevo essa carta. E é por isso que eu vos anuncio essas coisas. Para que a alegria seja plena, completa. Lembra que nós vimos aqui em João, e quando ele na epístola de João, essa daqui que nós estamos lendo, nós conseguimos enxergar tudo pelo princípio da sombra da antiga aliança. Lembra disso ou não, irmãos? Sim. Sim? Ou só Samanta enxergou? Amém? Vou passar aqui rapidinho. Nós estamos estudando o tabernáculo, amém? Nós estamos estudando a ordem do tabernáculo. E a ordem do tabernáculo entregue das mãos de Deus, né, da mente de Deus a Moisés foi: primeiro faça a arca da aliança, sim ou não? Sim. Essa foi a ordem de Deus a Moisés. O primeiro utensílio a entrar na visão de Moisés, e o primeiro que você vai construir é a arca. O segundo que você vai construir é o propiciatório. O terceiro que você vai construir é a mesa dos pães. Essa foi a ordem que nós estamos vindo do tabernáculo. Então, arca da aliança, propiciatório, certo? E a mesa dos pães. Deus não errou a ordem de criação, porque na tipologia do tabernáculo, Deus revela muita coisa, e é o que nós estamos vendo desde então. Nós estamos aí mais de meses falando do tabernáculo e não saímos do terceiro item, embora nós já estudamos um pouco o candeeiro, que é o quarto item, vem depois da mesa. E houve um motivo de eu ter mostrado primeiro o candeeiro, para depois nós falarmos da mesa. Mas vamos entender porque Deus, ele realmente, quando ele expressa o seu plano, quando Deus está expressando o seu projeto, a sua arquitetura divina, ele não vai começar aleatoriamente ensinando e mostrando e revelando, irmãos. Até porque nem nós somos assim. Quanto mais pensar que Deus seria bagunçado com as coisas, entende? Então, por exemplo, se nós fôssemos pensar com uma mente de arquitetos, que não somos, né, ou engenheiros, que também não somos, pessoas que constroem, né, você não tentaria desenhar ou esboçar para alguém algo de desfrute interno, profundo, né, mais subjetivo do que objetivo, antes de mostrar primeiro a revelação do por fora? Consegue entender? Sim ou não? Né? Você não vai falar, por exemplo, eu estou aqui na mente, por exemplo, de construir um hotel inteiro e já fazer com que a pessoa entenda toda a parte de dentro do hotel, sem que primeiro ela entenda a estrutura e detalhe, que é um hotel. Entende? Então Deus, quando Ele revela também o seu projeto de arquitetura, de desenho, o seu propósito, Ele não vai fazer de forma bagunçada. Então Ele vai vir, né, daquilo que é chamado de fundamento, de base, mostrando e revelando a sua intenção, para depois Ele ir
imergindo e aprofundando no porquê, aonde vai terminar isso daí. Então entenda, a gente está pegando do princípio de Deus, da tipologia do tabernáculo, onde Deus, no primeiro item, ele revela o quê? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, como já vimos aqui, aponta para a pessoa gloriosa de Cristo. Então eu começo falando, o meu projeto já tem a ver com a primeira revelação e a mais importante, que é a pessoa de Cristo. Logo em seguida ele aponta para nós o propiciatório, que fala da obra gloriosa do homem Jesus Cristo. Então eu começo mostrando para vocês o desenho do meu projeto. Então vocês querem entender? Então entendam a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e daí então a gente vai para o terceiro elemento. Então vamos lá, pessoa gloriosa de Cristo, obra gloriosa de Cristo, e agora nós vamos para a mesa dos pães da proposição. E a mesa dos pães da proposição, ela fala de comunhão. Então nós precisamos respeitar a ordem de toda a revelação do projeto de Deus. Porque se a gente pula essa ordem, bagunça quando a gente vai falar de qualquer outro assunto. Eu vou falar de graça, vou falar de reino, bagunçou. Primeiro você tem que ter o domínio da pessoa de Cristo, da obra do Senhor Jesus, e entender o que é a comunhão, o comer ali do pão, o relacionar na mesa. É isso, a partir daí vão vir as outras coisas, não o contrário, irmãos. Consegue entender? E João deixa implícito aqui, ele deixa, obviamente que a nós, antes de ter esse conhecimento, era um mistério, mas agora com esse entendimento, a gente vê que ele vem revelando exatamente a obra do Senhor, sem ferir a ordem do projeto de Deus. Então, vamos pegar aqui 1 João, ó. O que era desde o princípio, voltando naquele estudo que nós fizemos na semana passada. Quem que era desde o princípio? Jesus. E qual era o estado do Senhor Jesus lá desde o princípio? Glorioso. Jesus, antes de encarnar, o verbo de Deus, a glória, a perfeição de Deus em glória. Então é isso que ele está revelando. O que era desde o princípio que ouvimos, o Senhor glorioso, mas vimos com os nossos próprios olhos. Mudou o quadro. Eu anunciei o que era desde o princípio e agora o que antes eu ouvia, agora eu estou vendo. Então é o verbo que encarnou. Consegue entender? Exatamente. Não, na verdade é pessoa aqui ainda. A pessoa. Ele está mostrando a pessoa gloriosa antes da encarnação para poder mostrar que ele não veio do nada. Então ele estava numa posição de glória, sendo obviamente sempre um com Deus, mas aqui aquele que ouvíamos falar, o Messias, o Redentor, o Verbo vivo, aquele que vai salvar, ele que nós só tínhamos por ouvido, agora nós também vimos, o Cristo encarnado, a carne. E o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Fica claro para os irmãos que ele era desde a eternidade, ele era glorioso com Deus, e ele se fez carne, e agora aquilo que eles tinham ouvido, eles podem tocar? E é tocar, ele veio como matéria, né? Como corpo. Amém? Sim ou não? Então está mostrando Cristo em glória, Cristo encarnado. Amém? Porque a vida foi manifestada e nós vimos essa vida manifestada, testificamos dela, da vida, e vos anunciamos a vida, aqui é obra, a vida eterna. Porque eu só posso anunciar a vida eterna, né? E Jesus só deixou isso aos discípulos e também à igreja, enfim, do Senhor, que nós somos anunciadores do Evangelho, que é a vida eterna, depois que houve a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna, o que é? O Cristo encarnado. Ele aqui cumprindo toda a vontade de Deus, até a morte, e morte de cruz. Então nós testificamos e anunciamos a vida eterna, ou seja, pregamos, evangelizamos, amém? Que estava com o Pai, e a nós foi manifestada.
O que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Para quê? Qual é o objetivo do anunciar a vida eterna? Qual é o objetivo de testemunhar do Filho? Qual é o objetivo de evangelizarmos? Qual é o objetivo? Ó, irmãos, está claro. Para que nós fizemos isso? Para que nós falamos de Cristo? Para que nós pregamos o Evangelho? Para quê? Está aqui de novo. Assim como em Filemão, Paulo falou assim, oro a Deus, dando graças pela vossa fé. Para quê? Para que eu oro? Para que os vossos olhos contemplem todo o bem que há em Cristo, o motivo da oração. E aqui está o motivo da evangelização. Para que nós anunciamos Cristo? Para que nós pregamos Cristo? Para ficarmos famosos, irmãos? Não. Para ganharmos cargos nos ministérios? Não. Para ganharmos o reino? Não. Nós anunciamos Cristo para que também tenhais comunhão conosco. O objetivo do anúncio de Cristo é para que seja trazido, seja agregado àqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus e trazê-los para comunhão. Esse é o primeiro objetivo. Eu preciso pregar o Cristo, eu preciso pregar a obra redentora de Cristo, a Arca da Aliança, propiciatório, para quê? Para que você venha para a comunhão, mesa dos pães. Entende? Amém, irmãos? Amém. Ficou claro, sim ou não? Sim. Podemos avançar então com relação a isso, né? Foi só um parênteses aí. Vamos para Êxodo 25, então, vamos ler um pouquinho lá, a Sami leu na semana passada. Vamos ler um pouquinho, porque o nosso texto, nós estamos usando da nova aliança, meus irmãos, para a gente ter a luz do que o Senhor revelou na antiga. Esse é o objetivo de estudarmos a velha aliança. A velha aliança, ela não tem base de doutrina se nós não tivermos a luz na nova. Porque a velha, ok, ela foi sobreexcedida pela nova, ou melhor, a nova aperfeiçoou a velha. A velha era um modelo, um tipo que foi revelado na nova. Então, a velha não serve para doutrinar se a nova não estiver trazendo toda a luz. Se eu parar com a luz, se eu parar com o entendimento da velha e não tiver em concordância com a luz da nova, por isso que a gente tem lido João, Romanos, Hebreus, Filemão, porque tudo isso está e você vê que ele fala direitinho a expressão da velha, na ordem que foi feito, sem ferir nada. Se está percorrendo assim, beleza. Se não está, irmãos, temos um problema. Porque Jesus disse, ele mesmo disse, eu não vim para desfazer a lei, né? Eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para aperfeiçoar a lei. Eu vim para trazer mais luz sobre aquilo que vocês tinham só figura, só modelo, só exemplo. Eu vim cumprir toda a lei. Amém? Amém. Então, Êxodo, capítulo número 25, nós já estudamos arca, propiciatório, o candeeiro, nós pulamos, que é o quarto item, mas nós vamos para o terceiro, que é a comunhão. Amém? A mesa dos pães da proposição. Vou ler aqui, corrido, né? Versículo 23, perdão. 25, 23. Amém, irmãos? Amém? Êxodo 25, 23, eu vou ler na sequência, correndo, não correndo de forma rápida, mas sem parar, o Êxodo. Vou ficar sentado, prometo, tá? Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-las com ouro puro. Também lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Eu acho que eu tenho que corrigir o meu, porque o meu tá assim, revista-a de ouro puro e fará uma moldura de ouro. Tá certo também, não precisa corrigir. Moldura tá certo, tá bom?
Também farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura. Agora o seu está escrito o quê? No 4, no 25. Também faça também um friso ao seu redor. Tá. Depois a gente corrige um pouco. 4 dedos de largura. Tá. Ó, também lhe farás, 24 de novo. Cobrirás com ouro puro, também lhe fará uma coroa de ouro ao redor. Fará também uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos. Né? E lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos 4 pés. De frente da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro. Levar-se-á com eles à mesa, as varas, né? Verso 29, último, também farás os seus pratos, as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Sob a mesa porá o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Amém, irmãos? Essa é a ordem da antiga aliança do Senhor Deus entregue a Moisés. Amém, irmãos? Amém. Tá? Vamos? No 29 não está falando as cobertas. O que você disse depois de os pratos, dos talheres? Também fará os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas. As cobertas não está escrito no meu, está escrito vasilhas para incenso. Não, é outra, continua lendo. E as jarras para as bebidas sacrificiais. Lê todo. É isso. Não, lê todo. Desde... Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. Tá. Não está ruim, não. Não, eu só queria entender o que estava escrito no dele. Aqui, né, todos os itens sobrepostos à mesa dos pães da proposição, né, tigelas, os jarros, essas cobertas eram como se fossem tecidos, né, treinados com ouro, como se fossem. Os irmãos já viram na ceia do Senhor, quando a gente coloca aquela tela, isso sobre os pães, né, para que não se assente nada sobre as bebidas, né, no caso, os alimentos. Sob a mesa porá o pão da proposição. Esse está certo no seu, né? O 30. Sob a mesa porá o pão da proposição. Está assim? Aqui estão os pães da presença. Tá, também tá bom. Perante a minha face perpetuamente. Tá bom, irmãos? Volta aí de novo para o 23. Vamos pegar só alguns detalhes, não todos, porque senão a gente não sai da mesa, né? Não que nós queremos sair da mesa, né, irmãos? Mas senão a gente não sai do assunto da mesa e não dá para a gente pegar os outros itens. Mas vamos pegar alguns detalhes da mesa. A mesa, irmãos, também aponta para Cristo. Ok? Obviamente que a Arca da Aliança aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, né? Mas a prova disso, a mesa também foi feita com madeira de acácia. A mesa também aponta para a humanidade do Senhor Jesus. A acácia, eu acho que eu já expliquei isso para os irmãos, né? A acácia, embora fosse uma madeira em alguns lugares e para algumas coisas, a acácia era uma madeira desprezada, né? Assim como o Senhor, né? Não que para tudo, né? Os sábios que sabiam trabalhar obviamente com essa madeira, acredito eu que usufruíam do bom e do melhor que essa madeira tinha, mas não era uma madeira como as outras madeiras usadas para todas as coisas que eles faziam concernente a uma edificação, uma construção, porque ela era uma madeira difícil de ser trabalhada, uma madeira um pouco mais dura. Então alguns
estudiosos vão dizer que essa madeira é uma madeira desprezada. Nós sabemos que o Senhor Jesus, no que se compete à completude da sua obra, a alguns foi desprezado por conta do... E realmente é uma questão de investimento. É aquela pessoa que olhou e falou, não vou dar importância e relevância a este. Mas aquele que com carinho, se achega a essa obra, se achega a este material precioso e bendito, toma de toda a benfeitoria desse material, porque a madeira da acácia também é uma madeira incorruptível, mais ou menos aos olhos daquele que realmente utilizava a construção, porque era uma madeira dura e uma madeira que não carunchava, ela não dava bicho, ela não era igual às outras, que embora houvesse facilidade no trabalho, para falar no português claro aqui para os irmãos, essa madeira é mais molinha de trabalhar, de fazer, de entalhar e de edificar, só que ela corre risco de pegar cupim, de pegar caruncho, de apodrecer. A acácia não. A acácia já era uma madeira mais dura, mais pura, e ela não encarochava, ela não dava bicho. Então, aí mostra também a natureza do filho. Um filho que, embora desprezado por aqueles para quem ele veio, era um ser na sua natureza humana incorruptível. Não se corrompia, não tinha bicheira no Senhor, no sentido de avarias pecaminosas. Jesus não caminhou dessa forma. Como homem, ele era uma madeira incorruptível, sem corruptibilidade nenhuma. Entende? Impenetrável. É isso que aponta para o Senhor. E essa madeira está tanto ele está tanto na Arca da Aliança, que fala da pessoa de Cristo. A arca fala da pessoa, porque era a madeira de acácia, a incorruptibilidade humana de Cristo envolvida com a glória de Deus, porque ele carregava ouro por dentro e por fora, a glória de Deus, incumbida de trazer a iluminação para o interior de Cristo e também para o exterior de Cristo, e essa madeira totalmente incorruptível, que não tinha pender nenhum para a carne, e sim para fazer a vontade de Deus. Consegue entender? Na mesa dos pães, que também fala da pessoa de Cristo, também aponta essa madeira, porque não há comunhão se não há o autor da comunhão. Eu vou fazer comunhão com quem? Então eu preciso da revelação de Cristo na mesa. Entende? Por isso que a mesa ela era de madeira, revestida com ouro puro, não é qualquer ouro. Lembra que nós já estudamos isso? Não é qualquer ouro, é o ouro puro, o ouro que também não tem nenhuma corrupção, que só pode ser proveniente do Senhor. A madeira de acácia, que era a construção da mesa, ela era toda revestida de ouro puro. Amém, irmãos? Uma coisa que eu falei para os irmãos, e torno a dizer no estudo de hoje, é que na semana que nós tratamos o início dessa questão da mesa dos pães da proposição, eu disse para os irmãos que Deus ele poderia sim revelar o seu projeto do jeito que ele quisesse. E a pergunta que nós levantamos aqui aos irmãos é: por que Deus não começou falando do tabernáculo? Eu vou começar mostrando para Moisés como que ele vai fazer o muro de volta do tabernáculo. Deus não começou por aí. Nem tampouco Deus começou da porta de entrada à Arca da Aliança, porque essa seria a nossa ideia, talvez. Quando a gente vai mostrar a casa, o que a gente mostra? Na nossa ideia, primeiro você recebe a pessoa lá do lado de fora do portão, aí ela vai ver o portão, aí ela vai passar pelo quintal, do quintal ela vai entrar em algum cômodo da casa, e depois ela vai explorando, talvez até chegar no ambiente mais agradável, ou no ambiente que você gostaria de mostrar assim, que tenha maior relevância. Deus não começou por isso. Por quê? Porque nada para Deus tem mais relevância do que ele começar falando do Filho. Consegue entender? Então Deus não começou pelo portão, porque o portão é irrelevante se não primeiro for revelado Deus começa do jeito diferente que a gente começa. Fala assim: eu não vou mostrar para você o lado de fora e você vai conhecer, não, eu vou te mostrar para mim primeiro, bem mais precioso, porque é em cima dele que você vai ter entendimento de todas as outras coisas. Consegue entender? Então não foi uma ordem aleatória. Deus mostrou a arca, o propiciatório, e o item mais óbvio a Deus mostrar a Moisés seria o incenso. O incenso não, desculpa, é a mesa dos incensos, o incensário. Por quê? Porque é essa mesa que entra no Santíssimo para fazer a fumaça. Mas não, e ele não podia ter falado antes do candeeiro, da menorá?
Porque a menorá está do lado, né, para quem olha o tabernáculo de frente, ela está do lado esquerdo, a mesa dos pães da proposição no direito. Mas por que ele não começou por esse lado? Simples, porque Deus não queria revelar essa ordem. A ordem é, João, primeira epístola de João, capítulo número 1, os versos que nós lemos para que vocês tenham comunhão em si, e que toda a sua alegria, todo o seu gozo seja completo. A plenitude do gozo aconteça na sua vida. Mas para isso você tem que respeitar a ordem. Amém, irmãos? Então Deus não pulou o item porque quis pular. Certo? Vamos ver um pouquinho a questão da mesa, para a gente entender alguns utensílios da mesa. Porém, quer ver? Ó? Guardem isso, né? No verso, até o que o Dudu falou. Amém? Verso número 24 e 25. A mesa ela tem um detalhe diferente aqui do propiciatório. E olha que interessante. No propiciatório, assim como na arca, quer ver? Eu vou pegar para os irmãos entenderem. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos pegar a arca da aliança, só para os irmãos entenderem como a gente precisa ter atenção a alguns detalhes, mas assim, irmãos, lembrando, presta atenção, eu não vou falar de todos os detalhes, de todos os itens, porque senão a gente não sai do assunto e a gente não avança, depois eu volto, fique em paz, tá bom? Mas olha o detalhe, olha para você ver como se a gente faz uma leitura mais calma e mais pautada, a gente pega os detalhes. Pegando o primeiro item, que é a arca da aliança, verso de número 11, Deus aqui está falando da arca, tá? A arca, ó, cobri-la com ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. Então Deus está falando, a arca, tá, irmãos? Voltei para a arca. Você vai cobrir a arca, porque ela também foi feita de madeira de acácia, com ouro puro por dentro e ouro puro por fora. Vamos continuar lendo? Ó. E fará sobre ela, sobre quem? A arca. O que você vai fazer sobre a arca? Uma coroa de ouro. Pegou aí? O que vai ter sobre a arca? Uma coroa de... Vamos ver o propiciatório agora? Verdade. 24. Espera aí. Não, 24 é a mesma. Ah, tá. Ah, o propiciatório. É. Perdão. 17? É onde nós pequenistas? É. Espera aí um minutinho, irmãos. Oi. É sobre a mesa e o propiciatório ser o mesmo tamanho? A mesa e o propiciatório não? Tem a mesma altura. Sim. Espera aí só um minutinho, irmão. Só um minutinho.
tradução que eu queria aqui, achei. Embora eu acho que na tradução dos irmãos, eu acho que já tem aqui, ó, verso 19. Deixa eu ver na minha aqui. Tá bom. Na verdade, na tradução ACF tá bom também. Mas vamos lá. Vou ler numa outra tradução. Ou vou ler na ACF primeiro. Ó. Farás um querubim na extremidade de uma parte. Aqui é do propiciatório, tá? E outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Vou pegar aqui na outra tradução. Coloque um querubim numa das extremidades da cobertura, ok? De purificação, e o outro na outra, de maneira a formarem uma só peça com a cobertura. Então, esses querubins não, desculpa, o tampo da arca, ele se assentava sobre a coroa feita em volta da arca da aliança, se fundindo numa única peça. Agora, pega na mesa dos pães da proposição, aí sim o verso que você falou, mãe, que é o verso de número 24 e 25. Ó. Cobri-las, agora a mesa, cobri-las com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Então a mesa também tem, assim como a arca, a mesa também tem uma coroa de ouro ao redor. Só que a ideia é que não é só uma coroa de ouro, porque no 25 ele vai falar assim, ó, também farás uma moldura. Então eu tenho uma coroa e também uma moldura, ou no caso do Dudu que ele leu na outra tradução, uma moldura, e depois ele está falando sobre um friso, ok? Eu não sei nem o formato de um friso. Hã? Eu não sei nem o formato de um friso. O friso ele é algo que dá um acabamento, qualquer coisa que dá, por exemplo, ó, tá vendo, sabe essa madeira que está fazendo a volta na porta aí, ó, que você vê na parede? Isso a gente pode chamar de friso, é o que contorna, é o que dá detalhe, isso é um friso. O friso de um quadro, a borda de um quadro. Ó, o quadro ele tem a moldura, ele tá vendo? Essa parte dourada do quadro é moldura. E aí você pode nessa moldura ter um friso, que é um detalhe, né? Seria mais ou menos isso. Então ele tem usando aqui a linguagem mais fácil de entendermos, ele tem a coroa de ouro, a mesma coroa, né? No mesmo sentido da arca da aliança, mas também acompanha uma moldura de 4 dedos de espessura. É isso, né? Ó, também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Então tem a moldura de 4 dedos e uma coroa em volta da moldura. Eu só estou passando isso para os irmãos, que não é só a coroa, ok? Nós temos a coroa e temos a moldura de ouro, para a gente entender depois quando eu for explicar para os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Certo? Então, unindo, o que eu queria mostrar para os irmãos unindo a arca e o propiciatório, nós temos uma coroa de ouro. Ali nós temos a coroa de ouro e a moldura na mesa dos pães da proposição. Certo? Vamos entender um pouquinho a mesa, né? Vamos entender um pouquinho a mesa, mas eu quero levar os irmãos lá para Levítico. Sei que é um livro que muita gente não gosta, um livro chato. É Levítico 24? Isso, muito bem. Levítico 24.
Amém, irmãos? Amém. Levítico, capítulo número 24, versículo número 5. Como subtítulo de algumas Bíblias, subtítulo é aquilo que não é bíblico, mas nos ajuda a entender o assunto. Na minha CF aqui em cima está escrito o pão da proposição. Na de vocês está escrito alguma coisa? Pão Não? para a mesa do Senhor. O pão para a mesa do Senhor. Amém. Os pães sobre a mesa de ouro. Aqui nós vamos entender um pouquinho da relação dos pães com a mesa. Amém, irmãos? Hã? Levítico 24, verso 5. A mesa dos pães, ou a mesa dos pães do relacionamento, os pães da mesa de ouro. Então aqui ele vai falar dos pães, agora do que vai em cima, porque a visão dada a Moisés é: vocês vão fazer os utensílios, mas nós sabíamos que ali no finalzinho e oferecerá ao Senhor os pães perpetuamente. Então o objetivo dessa mesa é receber os pães. Então vamos entender os pães na ordem dada em Levítico. Então, como que foi dado, né, entregue ao sacerdote aqui, a visão dos pães? Ó. Também tomará da flor de farinha e dela cozerá quantos pães, meus irmãos? 12. Quantos pães vão ficar em cima da mesa do pão, que é essa mesa dos pães da proposição? 12 pães. O Senhor não requeriu 11, o Senhor não requeriu 10, nem tampouco 6. Eram 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um éfa. Ok? Os porás em 2 fileiras. Então vai ficar uma fileira de 6 pães e outra fileira de 6 pães. Amém? 6 em cada fileira, sob a mesa pura perante o Senhor. E sob cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, o incenso, para que seja para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Então vamos entender algumas coisas. Eu vou ajudar os irmãos em alguns detalhes, e já convido os irmãos para a gente ir para a nova aliança, ver a velha e espelhar isso na nova. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, já deixa lá. Pode falar. Eu estudei esse daqui, sobre a mesa, e quando fala sobre flor, mas em outras edições fala melhor farinha, eu fiquei muito curiosa para saber se era do mesmo que era, mas não exatamente. Quando fala de flor da farinha, ou melhor da farinha, na verdade, isso que eu pesquisei, tá? Ele está falando sobre como Cristo ele ia morrer. Porque fala porque a farinha, quando você vai fazer o pão, eles tinham que amassar e colocar no forno. Né? Então, passavam por esse processo. Eu não sei se. Sim, não sabe, não é isso mesmo. Os irmãos ouviram? Não? O maná também era assim. O maná do deserto também tinha que fazer tudo isso para poder comer. Você fala do que? Tem que ser moído, preparação? tem que ser. Maná. Sim. Tem que ser moído e assado. Também representa. Sim, não, sim. Eu vou comentar o que a Samanta falou. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1.
1. Aí eu pesquisei outras coisas sobre por que 12 também. Por quê? Pode falar. Que eu comento, se eles não ouvirem, eu comento a mesma coisa. Eu estudei que o número 7 é a perfeição, só que o número 12 é a perfeição perpétua. Sim. Que significa também que é o governo de Deus. Sim. Então, a pensão daqueles outros ciclos, mas na verdade é o próprio Cristo Sim. que sempre está na presença do Senhor perpetuamente. Exato. Exato. Muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos não ouviram, ó, no domingo que vem a Samanta vai ministrar na vida dos irmãos. Eu vou pegar a Samanta. A dona Maria também está estudando. Pode não. Samanta já passa, né? Vai ser alguma coisa. É só algumas dúvidas que eu tive. Deixa eu falar. Não, amém. Mas muito bom isso, irmãos. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Nós vamos ler do 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 até o 9. Mas, antes da gente ler, deixa eu comentar isso que a Samanta trouxe, porque assim, é real. Inclusive, eu deixo anotado algumas coisas aqui, realmente para a gente não se perder. E essa depois eu posso até te mostrar. Essa é uma das coisas que está anotada aqui. Eu vou até ler para os irmãos, ó. Foi o que ela falou, tá? Por que o pão, por que o trigo, por que a flor da farinha de trigo, porque isso tipifica o Senhor. Tudo aqui está anunciando o Senhor. O objetivo de Deus no Evangelho é falar de Cristo, é revelar as riquezas. Voltamos desde a nossa oração, para que vós conheceis todo o bem, toda a riqueza que há em Cristo. E aqui anuncia o Cristo perfeito, o Cristo sendo doado, e o Cristo sendo morto, e a perfeição da sua vitória que se tornaria a nós o Evangelho. Porque não há farinha sem antes haver o moer do trigo. Entende? Ó, eu vou ler a frase aqui, né? Mas ela disse assim, perfeito, ó. Não se pode obter pão sem o trigo ter sido moído. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Consegue entender? Por que é farinha? Por que é o trigo? Justamente por isso, ele foi moído. Ele precisou, Deus precisou moer o filho, porque senão ele não teria o ingrediente perfeito para a obra perfeita e gloriosa do filho. Amém, irmãos? Irmãos, quem assistiu, eu vou abrir um parênteses nisso e eu já pego a segunda parte que ela comentou dos 12. Eu perguntei para os irmãos quem estava acompanhando as grandes profecias do mestre Daniel. Vocês estão acompanhando? Fielmente, mais ou menos? Irmãos, acompanham. Eu leio algumas coisas, mas não. Ele está gravando vídeos, né? Ele está subindo no YouTube. Põe o sininho lá, por favor. Assim, é algo que eu peço aos irmãos, porque, irmãos, muda muito. A nossa, traz muita riqueza. O Daniel é uma pessoa muito usada pelo Senhor, e esse projeto dele, que é um projeto sério, que ele assim, estive algumas vezes, poucas aí conversando, mas quão lindo é o servo do Senhor que realmente se preocupa em entregar coisas assim, irmãos, que embora simples, mas é essa simplicidade, essa simpleza de tudo, se assim a gente pode dizer, que nós precisamos, irmãos. E ele disse algo, ele estava, inclusive, ele até indicou um dos outros vídeos dele falando de Isaías. Não sei se os irmãos querem, ele também está com o projeto Isaías e também com o projeto Salmos, onde ele vai dizer a respeito, né, de um termo teológico, né, chamado teodiceia. Os irmãos já ouviram falar disso ou não? Que estuda-se as razões de Deus. Tem, né, alguns estudiosos da palavra, embora, né, o Dani toma muito cuidado com isso, ele fala assim, embora nós tenhamos que tomar muito cuidado com isso, mas a teodiceia, por piedade de alguns irmãos que tiveram cuidado e zelo de ler as escrituras e tentar entender quais são as razões de Deus, pelo menos uma linha, porque Deus não deixa, não é assim, Deus não deixa todas as coisas em oculto, mas algumas coisas ele entrega o que nós suportamos enxergar. Então ele entregou a alguns irmãos essa questão da teodiceia, que estuda as razões por qual Deus faz algumas coisas ou deixa a fazer algumas coisas. Então essa questão do filho ter sido moído é uma das razões, né? Dentro desse estudo, o filho precisava ser moído.
a farinha precisava ser produzida. E o Dani, quando ele fala a respeito dessas coisas, irmãos, é assim, é extraordinário. Você precisa entrar e assistir. Tenta achar lá um estudo a respeito da Teodiceia, né, que ele vai explicar um pouco a respeito disso, porque ficam alguns porquês. E a forma que ele abrange, a forma que ele aborda, eu nem vou falar aqui, porque senão eu vou estragar a ministração do Dani, embora eu tenha isso agora como uma verdade no meu coração. Mas assim, a forma que ele aborda, o carinho que ele aborda, irmãos, assim, é sobrenatural. Ele fala, né, realmente nós somos seres muito pouco piedosos, nós somos seres muito julgadores. E a Bíblia deixa claro, a gente quer julgar o Criador, olha o absurdo. E aí esses dias eu estava lendo, só por ouvir a mensagem dele, coisa assim, irmãos, que ele nem tocou nesse assunto. Mas aí o próprio Espírito de Deus me transportou para cá, né, para o livro de Jó. Como é que pode você, como criatura, achar que sabe todas as coisas, tentar compreender aquele que criou todas as coisas, aquele que já tem um entendimento muito além do que a gente tem? Às vezes a gente coloca Deus, irmãos, e é esse assunto, o alvo da Teodiceia, onde alguns se levantam de falar assim, mas se Deus, e aí ele fala nesse vídeo, né, que pessoas que são naturais, Dona Maria, assim, ó, os que não creem em Deus, eles têm levantado duas questões. E aí eles colocam o crente, né, aquele que acredita no Senhor, contra a parede por duas coisas. Porque eles dizem assim, ó, ou Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, sim ou não? Sim. Deus é amor. E a Bíblia também diz que Deus é o Todo-Poderoso, sim ou não? Só que eles colocam isso em xeque, falando assim, ó, se Deus é Todo-Poderoso, é mentira que Ele é amor, porque o mundo tem andado do jeito que está. Então, se Ele tem poder, por que Ele não entrou com a ação? Por que Ele deixou Satanás se rebelar? Por que Ele deixa crianças serem estupradas e violentadas? Por que Ele deixa mulheres apanhar? Por que Ele deixa guerra, sangue ser derramado? Então, se Ele é todo poderoso, então está faltando amor, porque um Deus que ama não deixaria. Agora, se outrora Ele é amor, então Ele não tem todo o poder, e é por isso que Ele não está colocando o dedo e resolvendo essas coisas. Mas isso é um julgar precipitado do Senhor. É uma mente de pessoas que querem compreender o Criador. Ele já sabe da história do início ao fim, irmãos. E a gente coloca ele na mesa de réu e fala assim, por que, Senhor? E ele fala assim, se você enxergasse o tanto que eu enxergo, você não teria esses porquês, não duvidaria de mim. Entende? Então isso é muito importante, isso aí é muito rico, é assim, é extraordinário. E aí o Dani vai ministrar a respeito da luz, da ausência da luz, irmãos. Eu nem vou entrar nessa parte, você precisa ver para você sentir o Espírito ministrando dentro de você. Porque eu assistindo, eu chorava em lágrimas. E não por estar emocionado, irmãos, mas é porque o Espírito vai iluminando o nosso ser. Você queria perguntar, irmão? Não, eu ia comentar. Eu assisto sempre, esse dia eu até comentei, cara, o seu marido para mim. E eu assisto, eu falei para ela, é longo, né? O estudo dele é longo. Mas eu estava assistindo o Escriba, Tessalonicense, Isaías. Sim. Só que esse que o senhor falou, eu não sei se ainda não. Pega, eu aconselho os irmãos, estudem com o Dani. E se tiver alguma dúvida, trago, né? Eu às vezes fico com algumas dúvidas. Tem coisas assim que eu até falo para o pastor antes, eu não sei se o Senhor ainda não iluminou a minha mente, mas tem coisas ainda que eu já peguei em algumas coisas do nosso irmão Délcio, do próprio Dani, que eu falei, puxa, ainda não encaixou. Mas às vezes a dificuldade pode estar vindo, ou não, né? Mas irmãos, não é o que eu falei, a comunhão no Senhor não é quem sabe mais ou quem sabe menos, muito pelo contrário, esse é um servo do Senhor, e eu aconselho os irmãos, estudem sim. Mas assim, irmãos, vocês precisam também se doutrinar a seguir uma linha. Eu mesmo, meu ano de 2023, embora tenha sido bom, foi um ano meio bagunçado, e esse 2024 estou fazendo totalmente diferente, porque eu fiz análise de tudo que eu errei e agora eu quero consertar. Então, eu estava lendo, por exemplo, eu estou lendo, né? Esse ano, eu estou lendo 5 livros simultaneamente, e não é fácil, porque são 5 assuntos, mas eu estou lendo 5 livros. Eu estava com mais livros, eu falei, não, vou parar e eu vou ler esses 5, porque eu consigo, a minha mente consegue estar dentro desses assuntos, né? Fora isso, não. A mesma coisa vídeo. Os vídeos do Dani, eu estava acompanhando Salmos, Isaías, agora a grande profecia. Eu falei, não, pera, vai ser só
Aí agora eu estou acompanhando só as grandes profecias, né? Então tomem o norte. Se ficar pegando coisa aleatória, a conta não vai fechar depois, entendeu? Vai dar um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trabalho para os irmãos. Mas voltando aqui na linha, estude mesmo, irmã Maria, estude mesmo. Pega. Eu gosto de assistir porque faz bem pra eu sou bem lenta mesmo, né? Eu sou quase parando. Então eu assisto ali. Às vezes tem algumas coisas que eu fico assim, chega aqui eu comento com ela, mas eu sou bem devagar, né? Mas devagar nós somos todos. Deus me conserva 5 aí, porque eu não chego nem na metade de um. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, não coloque, nem pense assim. Não pense assim, tira esse pensamento da sua mente. Né? Tira totalmente, porque a Bíblia não está pautada na nossa intelectualidade natural. A Bíblia é espiritual. E o mesmo Espírito que opera em mim, opera na senhora. Então ele não tem uma porção a mais e nem uma menos. A memória já não é mais a mesma, né? Mas não é pela memória. Se a Bíblia fosse pela memória, eu dava para uma pessoa que lê muito e memoriza muito. Você sabe que tem pessoas que têm, inclusive tem filmes assim, né? Tem pessoas que, inclusive numa série que eu gostava muito, que era a série Suits. Vocês já ouviram falar a série de advogados? Sim. Tem um menino que ele tem como se fosse um dom, que não é um dom, é uma habilidade como se fosse um autismo, mas não é um autismo, né? Eu não sei como que eu posso chamar, mas assim, ele tem a memória fotográfica, tudo que ele lê, ele guarda. Mas a Bíblia não é isso, eu posso estar com um cara desse, a Bíblia ela é discernida pelo Espírito, irmã Maria. Você pode ler, eu tenho pastores que eu conheço que eles citam versos de cor, mas até citar e entender o que está acontecendo são duas coisas totalmente diferentes. E nós não entendemos pelo cérebro, nós entendemos pelo Espírito. A senhora tem que orar, tem que perseverar, tem que assistir. Essa oração que nós fizemos no início, eu sei que eu estou abrindo, né, novamente um parênteses, tem que ser algo da nossa parte todos os dias. Vai pegar, assistir um vídeo do Daniel, um vídeo nosso, rever, vai ler a Bíblia, vai orar a Deus. Você precisa primeiro, antes de começar, entender que o seu intelecto, o tanto de matemática que você sabe, o tanto de português que você sabe, não importa e não serve de nada. É lógico, né? Você vai ler, você tem que ter pelo menos um mínimo de leitura, aí vai importar um pouco da leitura, é óbvio, né? Mas existem casos, isso daí não é, né? Eu não estou falando aqui para que, né, seja um sensacionalismo, mas eu realmente conheci pessoas que não têm leitura, mas conseguem ler a Bíblia. Você fala, mas não tem leitura. Mas realmente não tem. Se você der um cartaz para a pessoa ler um livro, ela não lê. Mas quando ela pega para ler a Bíblia, ela consegue. Qual é a explicação disso? Então, assim, lógico, se nós tivermos um entender de raciocínio, isso aí ajuda um pouco. Mas o discernimento real vai vir pelo Espírito. Então a nossa oração é: Pai, eu vou ler a sua santa palavra, eu preciso da iluminação dos meus olhos espirituais. É eles que eu preciso que esteja aberto. É o meu sentido espiritual que tem que receber a vida que há no Senhor, não o natural. Porque entre vida e conhecimento, o homem já decidiu pelo conhecimento e deu ruim. Adão, ele tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Ele comeu justo do conhecimento e morreu. Então não vá pelo conhecimento, não vá pela lógica, né? Vá pela vida. Senhor, a tua palavra é vida e eu quero me alimentar dela, quero comer dela. Para isso eu só preciso de boca espiritual, olho espiritual. Me alimenta com a tua palavra. E aí você lê, aí você ouve o vídeo, você vê o vídeo, entendeu? Eu vou pegar outro aqui só. Som. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. Os 12. A Sami comentou do 12. Realmente o 12, o número 12 nas Escrituras, ele aponta para a plenitude de Deus, a perfeição eterna do Senhor e principalmente para o governo do Senhor. Diz que o Senhor começa com seus 12 apóstolos, né? Tem a ver, o governo estava sendo dispensado aos 12. A vida que nós vivemos e ouvimos, agora nós vamos pregar, nós vamos administrar, nós vamos propagar. É a isso que se resume o 12. Amém, irmãos? As coisas eternas do Senhor. O 7,
a completude perfeita do Senhor na terra. O 12, a essa perfeição eterna nos céus. Certo? A gente não vai atentar nesses detalhes, né, da numerologia, mas é muito legal. Por que 12 pães não 11? Né? O Senhor já estava apontando para o governo. Assenta-se à mesa e tem comunhão comigo aquele que obviamente vai ter parte na herança, e aquele que com certeza eu dispensarei toda a responsabilidade de administração do meu governo. Certo, irmãos? Amém? Vamos ler 1 Coríntios rapidinho aqui, aí, que eu quero ver se no outro domingo, quando a gente voltar, a gente sabe um pouquinho dessa questão da mesa. Falta um pouquinho, só para dar a base da questão da mesa para os irmãos. Então 1 Coríntios capítulo 1, verso do número 4 em diante. Ó. Sempre dou graças ao meu Deus, ó Paulo escrevendo ao povo de Corinto. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Eu dou graça pela graça que te foi dada, que é por meio de Cristo. Porque, olha isso, irmão, se não tem a ver com a questão daquilo que nós lemos, tanto na parte dos Filemons, né, da carta de Paulo a Filemon, quanto também em 1 João, ó, porque em tudo fostes enriquecido nele. Olha, quanto foi enriquecido em Cristo? Em tudo, irmãos. O que eu quero que vocês entendam é que em Cristo já habita toda a riqueza de Deus. Nós só precisamos acessar. Lembra a carta de Efésios? Capítulo de número 1, verso de número 4? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bem. Então toda a riqueza, foram enriquecidos com toda a riqueza, para que o gozo da sua alegria, ou para que desfrute da sua alegria, nós lemos agora lá em João, para que vocês tenham o gozo e a plenitude desse gozo, na comunhão, amém? Então, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto tinha todos os dons, né? Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o Senhor, vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele nos confirmará até o fim, para sermos achados irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Fiel é Deus. Quem é fiel? Deus, pelo qual fostes chamados. Para quê? De novo, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Para que Deus nos chamou, irmãos? Consegue entender o propósito do Senhor? Deus não nos chamou para nada que não seja para a comunhão. Ó, de novo, palavra do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual você foi chamado por Deus. Para que Deus te chamou? Para a comunhão, irmãos. O propósito de Deus é que você entenda o motivo pelo qual Ele te chamou. E Deus te chamou para mesa, comunhão. Amém, irmãos? Amém. Para a comunhão de seu Filho. Não é a minha comunhão, não é a sua comunhão, é a comunhão do Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obviamente, irmãos, que se eu estou na comunhão do Filho, no Filho, eu tenho parte em toda a riqueza que eu fui enriquecido por Deus. Entende? Ah, Deus não me chamou para eu ser herdeiro no reino? Não. Deus te chamou para a comunhão no Filho. Estar em comunhão no Filho te faz herdeiro no reino. Conseguiram entender? Ah, o propósito de Deus para o homem é administrar todas as coisas. Está lá em Gênesis, sim ou não?
Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine o homem sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre toda a terra e tudo que há debaixo da terra. Sim ou não? O propósito de Deus para o homem é o governo, o domínio. Mas só há possibilidade do domínio e do governo pela comunhão que temos no... Eu não posso sair e falar eu vou governar sem que eu esteja na comunhão. Porque Deus me chamou e fiel é aquele que me chama para a comunhão. No Filho. Se eu estou no Filho, tudo que é do Filho também é. Então eu não preciso sair governando para herdar nada no reino. Eu preciso entender a comunhão do Filho. Entende? Que muda as coisas. Sim ou não? Porque se sair fazendo qualquer coisa, vai sair fazendo qualquer coisa às vezes fora do Filho. E aí não há galardão fora do Filho, porque toda a bênção de Deus habita em Cristo. Você precisa estar em Cristo só. Pode falar, Sam. Pastor, então quem não está na comunhão aqui reunidos, é isso que quer dizer também, que é no Filho, também não está no Filho. Exato. Porque assim, se nós temos... Eu me coloco quem é afastado, me coloco no lugar. Isso significa que não está no Filho. Não. Se não está no Filho, então, essas bênçãos talvez que a gente recebe, até que o pastor Anderson fala sobre isso de quarta-feira, não é do Filho, então. Que está escrito. Não é do Filho. Exatamente. Não é do Filho, não é proveniente do Filho. Porque só experimenta do Filho quem está nele. Então, uma coisa é o Filho estar em nós, outra coisa é nós estarmos no Filho. Né? Aquela parábola da videira, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo de número 15, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo aquele que estiver em mim, lembra disso? Então, ali vai falar daqueles que estão no Filho e aquele que o Filho está nele. O Filho está em nós, é a vida em nós. Nós estarmos no Filho é realmente nós estarmos na comunhão. E quem não está no Filho, exatamente, sabe? Quem não está no Filho já esquece reino. Porque o reino não é proveniente do que eu faço fora do Filho. O reino é proveniente daquilo que eu faço no Filho. Porque toda a riqueza foi entregue ao Filho. E o Filho é herdeiro de todas as coisas. E detalhe, nós somos co-herdeiros dele. Porque se ele herdou, eu herdei também, mas eu não estou nele. Então todos aqueles que não estão na comunhão, eles estão fora do Filho. O reino esquece. E eu recebi milagre fora do Filho. A pergunta é, o milagre que você recebeu foi proveniente do Filho ou foi outra coisa que te fez o milagre? Que é o que você falou, a gente vem estudando com o pastor Anderson exatamente isso. Pessoas sendo curadas fora de Deus, fora do Filho, eu estou falando da comunhão, da presença, irmãos, foram curadas, mas não houve um toque de Deus. Houve um toque do mal, e o mal também cura. Nós já estudamos isso, o mal também cura, o mal também realiza desejos, o mal também dá riquezas, e o objetivo disso é afastar-nos da presença do Filho. É um engano. Hã? É um engano. É um engano. Por isso que eu falei, a base de tudo, antes de eu entender qualquer tesouro de Deus, antes de eu entender qualquer riqueza de Deus, e detalhe, antes de eu pregar o reino, irmãos, eu não posso ferir, vou voltar no estudo, eu não posso ferir a ordem. Deus revelou o Filho, revelou a obra do Filho e me trouxe para a mesa. A partir da mesa eu faço alguma coisa. Antes da mesa, irmão, não adianta nem se falar que você entendeu o evangelho do reino, porque se você perdeu a comunhão, não segue o fluxo. Não tem seguir fluxo. Ah, pastor, estou vivendo, não está vivendo nada. É o diabo que está colocando na sua mente, o prato de lentilha para você comer. Não tem, Deus não vai ferir o fluxo dele. É o Filho, a obra e a comunhão. Fiel é Deus. Ele é fiel. Ou seja, ele não vai mudar a ordem das coisas. Fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão. Em seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Consegue entender, sim ou não? Eu revelei meu Filho, a obra do meu Filho, agora você vem comer de quem? No meu Filho. Aí depois você faz outras coisas. Entende isso? Para que no final o vosso gozo seja completo. Porque vocês entenderam, ó Filemon, a sua fé está boa, mas você precisa entender toda a riqueza que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a riqueza.
Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Deus requer, o Senhor requer o nosso coração. É uma questão de coração. O meu coração precisa estar em Cristo Jesus. Não tem que estar no reino. Eu tenho coração no reino. Não, o seu coração tem que estar em Cristo Jesus, porque Cristo é o herdeiro do reino. Automaticamente você faz parte do reino, irmãos. O reino é consequência. O reino é consequência, exatamente. O reino é só uma recompensa daquele que está no filho, porque a herança não vai ser dada aos filhos. A herança vai ser dada a Cristo. Cristo venceu e é digno de todas as coisas. Ele recebe a herança. Só que ele compartilha dessa herança com aqueles que permanecem nele. Porque somos co-herdeiros de Cristo. Entende isso? Não é, Cristo fez a obra e eu fiz uma outra obra e a minha obra gerou recompensa para mim. Não. Toda obra que eu fiz tem que ser feita no Filho. Amém, irmãos? Vou mostrar uma coisa aqui para os irmãos, e aí a gente encerra. Só para encerrar o assunto, aguardem só mais alguns minutinhos, por favor, porque senão fica picado mesmo. Aqui ainda em 1 Coríntios, deixa eu ver, vamos pegar o capítulo, vou mostrar 2 versículos para os irmãos, ou melhor, 3 versículos e a gente encerra só a leitura dos versículos. 1 Coríntios, capítulo número 3 agora, verso número 21. Eu vou só para os versículos para depois a gente construir, só para a gente não tomar mais tanto tempo, tá bom? 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Que tudo é vosso? Que tudo? Todas essas coisas. Tudo é nosso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Se tudo é nosso, tudo é nosso. Certo? Certo. Tudo é nosso. Vamos continuar indo em 1 Coríntios. Vai para o capítulo número 15. Uma pergunta para os irmãos. A Bíblia diz, tudo é nosso, sim ou não? Sim. O reino é nosso? Sim ou não? É difícil, né? Mas é nosso? Se estivermos nele, estamos esforçando. É nosso? É pra ser. Sim ou não? Sim. O reino é nosso? Não estou falando na ótica de não ser de Cristo. O reino é nosso? É algo dado a nós? Como filhos? Sim ou não? A vida é nossa? A vida eterna está no Filho, mas a vida é nossa? Sim. Sim ou não? Sim. A vida está no Filho, certo? Mas através de Cristo. Mas ela é nossa? Sim. Através de Cristo, Sim. As riquezas de Cristo são nossas? Através de Cristo, Sim, tudo através dele. Amém? Mas todas as coisas são nossas, por meio do Filho. Mas são nossas. Sim ou não? Sim. Uma pergunta para os irmãos: a morte é nossa? Também. Também. Temos que morrer por Cristo. Também. Tudo é nosso, incluindo a morte. Amém, irmão? Sim ou não? Sim. Porque a gente é tendencioso em falar da vida. A vida é nossa, porque Cristo, ele partilha dessa vida. Obviamente que a vida está nele. Mas assim como a vida é nossa, a morte também é nossa. E a gente não enxerga como algo bom, né? A falar da vida do Senhor é algo excelente. Mas a morte ser nossa também é algo excelente, irmãos. Excelente. Tem um texto que fala, por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. A morte é nossa.
Vamos ler o capítulo 1 Coríntios 15, verso 54. Amém, irmãos? 15:54. Posso ler, doutor? Aí, chegando no versículo, achei. Achou? 54. Vou ler, tá, irmãos? Beleza. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, isso, nosso corpo, nosso ser, que é corruptível, ou seja, ainda impuro, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, se revestir da pureza, não poder mais ser tocado com a corrupção, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita. O que está escrita? Tragada foi a morte na vitória, irmãos. A morte é nossa e ela é vitória nossa. Tragada foi a morte na o que nós temos que entender, irmãos? É difícil falar da morte, mas a morte hoje para nós, por Cristo, porque tudo é nosso, tudo que é dele também é nosso. A morte é só um passaporte para a eternidade, irmãos. Bendito seja Deus, fiel é Deus, extraordinário é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a morte, porque sem ela não veríamos a Deus. Entende? O homem ter corpo e o homem morrer, com a possibilidade da remissão, é o passaporte para a vida eterna. Se não, irmão, se estivéssemos numa natureza como estava Lúcifer, estávamos lascados. Se Adão tivesse num corpo espiritual como o corpo de Lúcifer, não haveria esse passaporte. Portanto, Cristo venceu e tragada a morte, a sua vitória. Amém, irmãos? Amém. Último texto, irmãos. João. Capítulo número 10. Versículo de número 24 ou 30. Responderam-no, pois, os judeus e disseram, os judeus ao Senhor: até quando terá nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. João 10, 24. Amém? De novo, rodearam-no, pois, os judeus e disseram a Cristo: até quando terá nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Eu quero saber se é Cristo. Respondeu-lhe Jesus: já tenho dito, e não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Ou seja, eu tenho feito obras, eu tenho feito tudo. Tem mais alguma coisa que eu preciso dizer? Mas vós não creram, porque não são minhas ovelhas. Como já vou tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou da minha mão. Meu Pai que me deu,
é maior do que todos, e ninguém e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Amém, irmãos? Eu e o Pai somos um. Se eu fiz, porque Ele fez, Ele aprovou. E detalhe, né, para quem não acredita, né, nas personalidades do Senhor, nós teríamos um problema aqui, porque tem a mão do Filho e a mão do Pai. Jamais arrancarão da minha mão, e o meu Pai que me deu, que é maior do que eu, jamais arrancarão da mão dele. Então nós temos a mão do Filho e a mão do Pai, são mãos diferentes, embora ambos são um. Muito louco, né? Amém, irmãos? Amém. O que eu quero que os irmãos entendam, né? Principalmente com esse texto final, e a gente encerra por aqui, vamos para a oferta dos dízimos, né? O Senhor, Ele, assim como nós estudamos nesse percorrer do tabernáculo, amados, o Senhor nunca vai ferir o processo de revelação da sua obra magnífica. O Senhor jamais vai ferir esse processo. Nós temos que entender que Ele nos chamou para a comunhão. E o que nos traz o gozo pleno, que era o que 1 João falava, é entender essas razões fundamentadas no processo de Deus. Eu vou exemplificar isso aqui para os irmãos, e se os irmãos vão entender que é real. Antes de entendermos, pelo menos, aqui, esquece o reino, é porque o que eu falei, o reino vem depois. Faça uma retrospectiva você, antes de você entender a graça do Senhor, que não pode se dizer ter entendido a graça se não entendeu a pessoa e a obra de Cristo, sim ou não? Porque a graça remete à pessoa de Cristo, natural na terra, que nós aprendemos aqui. Cristo veio como homem, e Ele venceu, Ele foi moído como o trigo, como a flor da farinha de trigo, para que fosse apresentado como pão, sim ou não? Sim. Ele venceu no nosso lugar, sim ou não? Sim. E a sua obra gloriosa na cruz resultou em nós salvação, e isso é graça, sim ou não? Sim. Isso tudo nos dá a plenitude do gozo de sentar à mesa tendo paz. Eu não sei você, mas eu, quando ceava antes de conhecer a graça, tinha medo, por não entender esse caminho. E eu digo até hoje que muitos irmãos nossos que têm ceado em ministérios doutrinários, de que se ensina a ser obediente para reter a salvação, até hoje tem medo de tocar na mesa do Senhor, porque a tem como um ato santíssimo, e eu tenho que estar bem para tocar na mesa do Senhor, e ai de mim se pecar, porque o Senhor pode me fulminar. Mas o Senhor nunca revelou dessa forma. O Senhor: conheça a minha obra, conheça o Cristo, a minha obra, e venha comer de mim na mesa. Ali você vai ter todo o gozo, entendendo a obra, entendendo a pessoa e entendendo a mesa. Consegue entender, irmão? Sim ou não? A paz que Paulo falou, para que o gozo em vós seja cumprido, você precisa entender tudo. Quem não entende a salvação, quem não entende a graça e não entende a obra de Cristo, ainda permeia, irmãos, em ter uma comunhão com Deus com medo na hora de se assentar à mesa. Porque quando o pecado vai falar assim: eu não sou digno de céu. Mas nós, por termos entendido, temos a completude de todo o gozo de sentar na mesa com Ele e comer dele. Porque não se fere esse princípio. Quando se fere esse princípio, há esse problema na mesa. Você fica longe da comunhão. E fiel é Deus, o qual nos chamou para comunhão. Como é que pode você estar de fora da comunhão só se você não tiver entendido a pessoa e a obra de Cristo? Entende que a sequência precisa ser respeitada? Se não há respeito, há uma quebra na aliança. Consegue entender, irmãos? Sim ou não? Sim. Amém? Eu dizia que o nosso caráter cristão, não sei se vocês viram, eu sou difícil de escrever no status, irmãos. E esses dias, lendo um livro do Délcio Meirelles, que é o Apocalipse Entronizado, que é um dos 5 livros que eu estou lendo, ele disse algo assim extraordinário nesse livro. E ele dizia
perdemos a identidade de cristão. Por quê? Porque dizer que somos cristãos não basta. Não sei se vocês leram o meu status, que eu publiquei nesse dia. Eu publiquei 3 quadros. Porque assim, ó, estou falando para filhos, para crentes. Se você encontrar uma pessoa na rua, ela vai falar assim, ó, vamos supor que você está desenrolando um bate-papo, e aí você fala às vezes, vamos supor que é uma pessoa nova, tá, irmãos? Ela não sabe que você realmente é de igreja, que você realmente é um cristão, e aí você está falando ali, que o Senhor acompanha a sua vida e tal, ela vai falar assim, você é de igreja? Aí você vai falar assim, sou cristã. Aí ela vai falar assim, de qual? Porque não basta saber que você é cristão. A sua identidade, ela precisa carregar a marca de qual igreja você vai. Ou seja, olha como estamos longe do Senhor, irmãos. Deveria bastar falarmos ao mundo aí afora, é isso que diz o nosso amado irmão Delcio Meireles, devia bastar. Você está conversando com alguém e fala assim, nossa, você é cristão? Você fala assim, sou. Graças a Deus, irmão. Mas não, hoje é assim, você é cristão? Sou. De qual igreja? Acompanha-se a nossa identidade cristã. E aí, dependendo do que você falar, é que ele vai falar, não sei se é cristão mesmo, né? Porque se for da igreja X, talvez não seja. Ou seja, já não basta mais, Cristo já não basta mais ser apresentado por nós. Irmãos, e é o que eu disse para os irmãos, isso é muito sério. É o que eu disse para os irmãos, e assim eu encerro, no culto da ceia do Senhor. Carregamos títulos que nós nem percebemos. Somos evangélicos, somos mesmo? Lembra que eu falei para os irmãos? Eu nem me intitulo evangélico, irmãos, porque a minha fé não pode ser evangélica. Evangélico é o meu ofício. Eu sou o mensageiro da Boa Nova. Qual é a minha fé? Cristão. E isso basta. Eu já falo para as pessoas, você também vai na igreja? Eu sou cristão, irmão. De qual igreja? Eu sou cristão, irmão. De qual igreja? Vou repetir, eu sou cristão, irmão. O que te importa a igreja que eu vou? Se nós somos um corpo em Cristo. Entendeu? Nós temos que resgatar essa essência verdadeira. De ser cristão basta para as pessoas. Não, eu sou cristão da Madureira, eu sou cristão da Assembleia, eu sou cristão do Ministério Apostólico. Não, irmãos, eu sou cristão. Se nós tivéssemos seguido essa linha, talvez, até muitas doutrinas aí colocadas dentro dos ministérios não teriam sido levadas adiante. Foi um engano, infelizmente, dado por Satanás, que muitos comeram. Amém, irmãos? Lembrando que a mesa do Senhor, irmãos, é algo assim. A mesa do Senhor é algo extraordinário, irmãos. Está aí a parte que o Senhor colocou para que nós pudéssemos participar. E justo a parte que o Senhor declara assim, agora vocês têm parte, agora vocês entram na história. Aí o homem quer correr, é engraçado demais, né? Porque como eu falei, na Arca da Aliança o homem não tem parte, a obra é do Senhor, o homem ali é o Senhor. O sacerdote não bebia do sangue, ele não tinha parte. O sacerdote não entrava dentro da arca, ele também não tinha parte. O sacerdote não subia em cima da arca, ele não tinha parte. Obrigado. O sacerdote, ele só entrava no Santíssimo e contemplava a Shekinah do Senhor no propiciatório. O propiciatório era derramado sangue que também não era do sacerdote. Aí na mesa que ele fala assim, agora você come, porque os levitas, os sacerdotes, como nós lemos lá em Levítico, eles por 6 dias, esse pão era apresentado na mesa dos pães, os 12 pães, com incenso sendo queimado ao Senhor, ou seja, o incenso queimando o trigo, subindo as narinas de Deus, e Deus respirando aquele incenso, falando, é esse o Filho, é esse o trigo que eu aprovo, para que no 7º dia, que é o dia do descanso do Senhor, você coma dele. Entende isso, irmãos? Eu respiro a farinha pura, a farinha que santifica, para que no 7º dia, na perfeição, você coma dele. E as pessoas correndo da mesa, irmãos, correndo da comida. Então era para saciar o corpo e a alma, né? Exato. Corpo, alma, espírito. O pão era o próprio Cristo sendo aceito. Esse perfume que foi queimado, essa oferta agradável ao Senhor.
Né? Amém, irmãos?